Passamos à tribuna livre, horário reservado com as seguintes regras: 15 minutos no máximo para a explanação da convidada, 30 minutos para as saudações e questionamento dos vereadores, limitando as perguntas a 1,5 minuto por vereador. As inscrições para saudações e questionamentos à convidada deverão ser feitos pelo sistema no campo à parte. Conforme requerimento 076-00-014 de 2023, de autoria da Procuradoria da Mulher, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Jéssica Paula da Silva Mendes, psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Paraná e mestre em psicologia pela Universidade de Maringá, que vai discorrer sobre o tema violência contra as mulheres. Convidamos a Procuradora da Mulher, vereadora Maria Letícia, segunda secretária desta casa, para que faça a saudação oficial da Câmara e conceda a palavra à convidada. Bom dia a todos e todas, cumprimento meus colegas vereadores e vereadoras, quem nos acompanha na rede, quem está presente aqui nas nossas galerias. Hoje a tribuna livre é com a Jéssica Paula da Silva Mendes, e ela tem experiência, portanto, nas áreas da saúde pública e clínica, graduada em psicologia pela Universidade Paranaense Unipar e mestre em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. É psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Paraná e atua como, junto às demandas relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, cíveis e criminais, em âmbito judicial e extrajudicial na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba. Além disso, faz atendimentos na Casa da Mulher Brasileira, recebendo cerca de 800 mulheres por mês. É colaboradora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher e Defensoria Pública do Estado, docente nos cursos de Direito e Psicologia da FAI, Centro Universitário, supervisora de estágio em Psicologia Jurídica e orientadora de trabalhos de curso, de conclusão de curso. Integra atualmente os Laços, programa de incentivo à adoção desenvolvido pela FAI em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, e é pesquisadora do Observatório de Direitos de Gênero da FAI. Lembrando aqui que o Paraná é o terceiro estado mais perigoso para as mulheres, segundo os dados recentes do Tribunal de Justiça. Além do problema da segurança, há um aspecto cultural que precisa ser abordado, já que a violência é reflexo de uma cultura que coloca as mulheres como pessoas objeto e, portanto, passíveis de terem seus corpos violados. É para debater a superação dessa cultura que a psicóloga Jéssica, então, foi convidada hoje por esta casa. Por favor, Jéssica. Bom dia a todos, todas e todes. Gostaria de cumprimentar todos que estão compondo a mesa, de forma especial a vereadora Maria Letícia, já aproveitando e agradecendo, pelo convite para ocupar esse tão importante espaço nesse 8 de março tão simbólico. Gostaria também de iniciar parabenizando todas as mulheres presentes e aquelas que nos acompanham também, acompanham essa transmissão. Então, conforme já foi dito pela vereadora Maria Letícia, que, aliás, gostaria de parabenizar pelo importante trabalho à frente da Procuradoria da Mulher, pelo engajamento na luta pelos direitos das mulheres, uma luta ainda tão necessária e urgente. Venho falar, compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, da minha atuação profissional na Casa da Mulher Brasileira, que, para quem não conhece, se alguém não conhece, trata-se de uma política pública de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, que foi instalada em Curitiba em junho de 2016. Desde que essa sede foi instalada, somente a Defensoria, que é uma das instituições que integram, um grande complexo ali de serviços que estão disponíveis ao atendimento das mulheres, faz uma média de 700 a 800 atendimentos mês. Vale ressaltar também que esse número se refere exclusivamente ao atendimento de mulheres curitibanas. A gente não contempla nesse número mulheres da região metropolitana ou de outras localidades do Estado. Eu gostaria aqui de compartilhar algumas informações com vocês, e por isso eu gostaria de ler alguns dados que eu trouxe para me manter fiel a eles.
E peço licença, então, para compartilhar essas informações na expectativa de que esta data possa ser verdadeiramente celebrada em um futuro próximo, considerando ser este um espaço tão fértil às transformações sociais de que tanto carecemos. No último dia 3 de março, nós acordamos com a notícia da morte precoce da vereadora e presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Iane Brena. A principal linha de investigação até o momento indica feminicídio seguido de suicídio do namorado. Um dia antes, no dia 2/3, a defesa de um famoso jogador de futebol acusado de violência sexual afirmou não ter havido estupro, uma vez que a vítima supostamente estava lubrificada. Esse argumento esdrúxulo foi apresentado no processo que apura os fatos ocorridos em uma boate em Barcelona e que foram denunciados pela vítima em dezembro passado. No final de fevereiro, a atriz e roteirista Lívia Lagato foi ameaçada de morte por um coach de masculinidade após fazer uma publicação em suas redes sociais, em tom satírico, sobre homens com discursos de ódio contra mulheres. Fazendo um breve retrospecto apenas dos casos ocorridos em Curitiba e região, temos as seguintes notícias facilmente encontradas na internet. Em setembro passado, Franciele Cordeiro e Silva foi executada pelo ex-companheiro, um soldado da Polícia Militar, na frente da sua filha. O feminicida tirou a própria vida em seguida. Em março de 2020, a policial civil Maritza Guimarães de Souza e a sua filha de apenas 16 anos, Ana Carolina de Souza, foram mortas por um delegado de polícia, marido e padrasto das vítimas. No dia 7 de janeiro, Rosélia Maria Martins Caldas foi morta a tiros pelo ex-marido e o filho dele em Araucária, região metropolitana. No último dia 10 de fevereiro, o feminicida da fisiculturista Renata Mugiati foi condenado a mais de 30 anos de prisão por tê-la matado e jogado do 31º andar de um prédio em 2015. Esses casos mencionados envolvem pessoas, entre agressores e vítimas, de diversas profissões, diferentes condições socioeconômicas, várias idades e cor de pele. O que todos eles têm em comum é o fato das mulheres terem se tornado alvo de uma violência que varia na forma, mas mantém como características centrais a banalização dessas vidas, a objetificação desses corpos e o silenciamento dessas vozes. Dados revelados pela Organização Mundial de Saúde em 2021 apontam que, ao longo da vida, 1 em cada 3 mulheres, repito, 1 em cada 3 mulheres é submetida a violência física ou sexual por parte de seu parceiro, ou violência sexual por parte de um não parceiro. Esse número permaneceu praticamente inalterado na última década. O relatório IPEA, recentemente publicado, estima que 822 mil casos de estupro aconteçam por ano no Brasil, totalizando o equivalente a 2 estupros por minuto. São quase 1.500 mulheres violadas sexualmente por dia no nosso país. Isso, obviamente, nos referindo aos dados que são quantificáveis, aqueles que chegam ao conhecimento do Estado. Dados apresentados pelo Ministério Público do Paraná indicam que houve um aumento de 30% do número de casos de feminicídio ou tentativa de feminicídio em 2022, se comparado ao ano anterior. Segundo o Tribunal de Justiça do Paraná, foram 201 novos casos de conhecimento do Estado somente em 2022. Só no ano passado, 2022, a Casa da Mulher Brasileira de Curitiba atendeu quase 15 mil mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Não pretendo aqui falar em nome dessas mulheres, pois, em alguma medida, isso significaria caçar-lhes novamente a voz.
Pretendo tão somente rememorar parte de suas histórias como forma de conduzi-los a uma reflexão urgente sobre a letalidade das desigualdades de gênero. Poderiam ser vossas esposas, filhas, mães, irmãs e amigas protagonizando essas tristes notícias. Poderiam ser vocês parte desses números estarrecedores. E sendo esta a realidade cruel, na qual todos nós estamos inseridos e inseridas, nos resta apenas uma opção: combater a violência de todas as formas possíveis e de maneira intransigente. Afinal, aqueles que silenciam diante da desigualdade se juntam aos algozes e nunca às vítimas. E vale ressaltar, não há posição neutra entre o matar e o deixar morrer. A violência de gênero é fato e é força social. É fato, pois decorre da imposição de padrões humanos de comportamento ao indivíduo em suas dimensões particulares, partindo de fora para dentro. E ainda que não obrigatório e necessário, quando não realizado, necessariamente gera repressão ou repreensão social. A violência de gênero é também força social na medida em que é plena de significados e dotada de uma capacidade de estruturação da realidade, que modela culturalmente os corpos das vítimas e dos agressores. A violência de gênero, portanto, é uma modalidade de expressão em nossa sociedade, independente de características individuais, ainda que cada mulher a vivencie de forma muito particular. Quero dizer com isso, senhoras e senhores, que não há um tipo de agressor e um tipo de vítima. Há, sim, um processo de subjetivação muito diferente para homens e mulheres, que se dá por meio das pedagogias culturais específicas. Se, de um lado, o ideal de masculinidade perseguido na nossa sociedade encontra na violência uma forma legítima e valorizada de virilidade, por outro, a experiência de ser mulher é atravessada pelo não-valor e subalternidade, ao qual toda mulher deve se resignar sob pena de pagar com a própria vida por qualquer tentativa em questioná-lo. São as pedagogias de gênero que qualificam os modos de ser e estar hegemônicos. E por estarem presentes desde o momento em que uma criança nasce e se deposita sobre ela expectativas relativas ao sexo, são transformadas em essência. Esse processo opressor, contudo, é ocultado pela naturalização da hierarquia entre os gêneros e, por consequência, dos efeitos colaterais que ela produz. Dentre tais efeitos, o mais radical deles, sem dúvida, é a violência sistemática dirigida às mulheres que se tornam alvo, simplesmente por tentarem romper um relacionamento, por defenderem os filhos, por queimarem a comida, por fazerem piada da própria desgraça, por serem sociáveis demais, por se relacionarem novamente após um término, por escolherem a roupa que vão vestir e por tantas outras situações triviais. Ou seja, se tornam alvo única e exclusivamente por serem mulheres. A necessidade de que tais valores sejam reiteradamente reafirmados, inclusive de maneiras violentas, prova que, embora naturalizada, essa assimetria entre os gêneros nada tem de natural. Não há diferença biológica que, do ponto de vista científico, seja capaz de sustentar o argumento da inferioridade feminina. E é na dimensão política que a suposta superioridade masculina se torna relevante e, por isso mesmo, socialmente estratégica. Logo, o machismo não emerge das diferenças entre homens e mulheres. Ele diz apenas sobre as ambições de uma sociedade colonizada sob a violência.
Todos os dias eu atendo mulheres que foram mutiladas física ou emocionalmente, perderam funções vitais e até membros do corpo, perderam a autoestima, a autonomia e tiveram a sua saúde mental destroçada. Outras tantas que foram impedidas de estudar, de trabalhar, que foram completamente isoladas de seus familiares e amigos, perderam a capacidade de sonhar e de acreditar numa vida realmente livre. Mulheres que perderam a fé e a esperança e se sentem reféns desse sofrimento. Há também aquelas que tiveram as suas vidas interrompidas antes que pudessem chegar aos serviços de proteção. Mulheres cujos filhos foram privados da convivência com a mãe e possivelmente com o pai. Mulheres cujos familiares e amigos vivenciam um luto interminável. E hoje eu venho aqui convocá-los a assumirem um lado, o lado da justiça e da igualdade. Igualdade que só irá se concretizar se cada um de nós assumir a responsabilidade por operar justiça cotidianamente. Até que histórias como estas deixem de ser pauta jornalística semanal de tão comuns. Até que nenhuma mulher tema por sua integridade física e psíquica ou por sua própria vida, dentro ou fora de casa, simplesmente por ser um ser que se expressa, que ama, que goza e que vive. Sigamos na luta. Muito obrigada. Antes de darmos prosseguimento à nossa tribuna livre, já convido a Jéssica Paula da Silva Mendes para fazer parte da mesa dos trabalhos e atender a solicitação de algum vereador. Antes, eu quero passar a palavra ao João Five Brothers para que faça um comunicado à casa. Obrigado, presidente. Quero só anunciar a presença e a visita do missionário Edson Bueno de Oliveira, que nos visita aqui hoje na nossa casa. O Edson tem o projeto Unidos para Vencer, que trabalha principalmente na região do Cajuru, do Uberaba, que é um trabalho social, humanitário, em prol dos menos favorecidos. Então, um abraço ao Edson, que nos presenteia com uma visita hoje também. Aproveitar a oportunidade de desejar a todas as mulheres também o Dia Internacional da Mulher, todo o meu respeito e uma homenagem às vereadoras dessa casa, a minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, que são mulheres que inspiram a todos em sua volta. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência fica incumbido de fazer todas as honras da casa ao ilustre visitante. Fique à vontade, João, das 5 irmãos. Vereador Tico Kuzma está inscrito para conversar com a nossa convidada, a Jéssica Paula da Silva Mendes. Temos mais alguns inscritos. Os vereadores que tiverem intenção poderão se inscrever através do sistema, a partes, né? Vereador Tico Kuzma, ex-presidente, sempre presidente dessa casa, hoje líder do prefeito Rafael Greca de Macedo. Obrigado, presidente, vereador Tito Zeglin. Cumprimento a vereadora Maria Letícia pela iniciativa. Cumprimento também a Jéssica Paula pela participação na Tribuna Livre. Agradecemos a sua vinda aqui. Leve o nosso abraço a toda a Defensoria Pública do nosso Estado. Importantes suas palavras. Então, acho que é mais um cumprimento hoje nesse dia especial, Dia da Mulher. Ficamos muito felizes com a sua presença e também estendo o presidente Tito Zeglin os meus parabéns a esse dia tão especial, a todas as mulheres que fazem desse nosso país um país muito melhor. Então, obrigado pela presença, Jéssica, e parabéns a todas as mulheres. Ok, vereador Tico, obrigado. Vamos para o Ezequias. Então, cada 3 participações, aí nós devolvemos a palavra. Ezequias Barros, por gentileza. Bom dia, presidente. Obrigado pelo tempo para poder falar. Parabéns, doutora Jéssica Paula, pelo trabalho que faz junto à Casa da Mulher. Eu quero fazer uma pergunta, no entendimento da senhora, o que nós podemos fazer para que haja uma diminuição, no caso de toda essa questão criada contra a mulher, né? Eu quero parabenizar também todas as mulheres, em especial a minha esposa. Hoje
uma mulher, uma guerreira, as minhas noras, todas as mulheres que trabalham comigo também no gabinete. Meu gabinete é 50% mulheres, viu? Olha, contar, 50% de mulheres está ali no meu gabinete, então parabenizar todas elas que trabalham também e fazem no meu gabinete, o gabinete atuante. Mais uma vez, parabenizar todas as mulheres aqui da casa também, né? Mulheres que fazem diferença na vida dessa casa, na vida da cidade, que Deus possa estar abençoando a vida de todas vocês. Mas a senhora, dona Jéssica, qual o entendimento que a gente pode, né, como Câmara de Curitiba, não eu como indivíduo somente, eu como indivíduo faço a minha parte com a minha esposa, com a minha família, com as mulheres que rodeiam a minha vida, né? Quando posso nas minhas palestras, falo de púlpito, né, como se deve tratar a mulher, essa é a forma que eu trato essas coisas, mas como parlamentar, como é que nós podemos ajudar a melhorar a vida da mulher que trabalha, que sai de manhã, que volta à noite, que cuida do filho, que cuida do marido. É realmente uma mulher que trabalha 24 horas, né? Trabalha muito mais às vezes do que o homem. Então, no que nós podemos realmente contribuir. Muito obrigado. Ok. Obrigado pela sua palestra. Vamos em frente. Vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra. Jéssica, parabéns pelas suas palavras, importante no dia de hoje. Eu sempre valorizo as grandes mulheres, que são as mulheres à frente do seu tempo e que não se vitimizam, e sim fazem o mundo girar, o mundo crescer, e é isso que a gente sempre tem que valorizar. Em nome de todas elas, das vereadoras que aqui estão, um grande abraço para minha mãe, ex-vereadora aqui de Curitiba, Julieta Reis, a quem eu tenho muito orgulho. Sempre foi uma mulher guerreira e que sempre brigou pelos seus direitos, sem se vitimizar. A Defensoria Pública tem feito um trabalho espetacular na cidade. Eu, por muitos anos, tive programa de televisão e eu tive a oportunidade de fazer programa, inclusive, antes da existência da Defensoria Pública aqui. E, realmente, a diferença hoje para aquela pessoa que não tem condições, né, de arcar com um processo judicial, a Defensoria Pública tem feito um trabalho espetacular. Então, eu quero que você transmita a todos os defensores, você é a representante deles aqui hoje, esse trabalho espetacular. A minha preocupação somente com a questão você citou, por exemplo, o caso do Daniel Alves, que aconteceu agora e que realmente foi um absurdo e todo mundo estarrecido com essa situação. Mas, no mesmo momento, também tem aquele caso do ex-jogador Neymar, que a moça acusou ele falsamente, né? Inclusive pegaram os vídeos da moça agredindo. Eu queria saber como é que a Defensoria Pública hoje trabalha com as falsas acusações, porque a gente sabe também que existe uma gama de denúncias falsas, de denunciação caluniosa, que a Defensoria Pública também trabalha com isso. Vocês fazem algum tipo de levantamento em relação a isso? Porque a gente vê aqui, mãe e filha são presas por acusar falsamente homens de estupro. Mulher é presa em flagrante por falsa denúncia de cárcere privado. Isso também é preocupante. 30 segundos. Então, eu só gostaria de saber se existe algum levantamento em relação a isso. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua fala. Aqueles homens, os valentões, né, que acham que são donos da mulher, têm que ser combatidos e a senhora tem o nosso apoio. Um abraço. Vamos ouvir, então, a Jéssica Paula da Silva Mendes. Bem, eu gostaria primeiramente de agradecer pelas perguntas, pelos cumprimentos. Certamente estenderei esses comentários tão positivos e reconhecimento ao trabalho da Defensoria Pública no Paraná, a todos os meus colegas. A Defensoria Pública é uma política pública de acesso à justiça e temos muito orgulho do que realmente vem sendo construído no Estado desde a sua implementação. Bem, retomando a primeira pergunta, né, o que se pode fazer para diminuir a violência? Primeiro, a gente precisa entender que uma mulher que sofre violência, ela tem prejuízos globais, né? Isso afeta a sua relação com a família, a sua relação com o trabalho, a sua relação com a própria autoestima, autopercepção, capacidade de autodeterminação. Dito isso, toda e qualquer política que se propõe a atender os direitos da mulher precisam entender esse lugar de vulnerabilidade muito específico que ela vivencia, né? Justamente por refletir globalmente na vida da mulher, é que ações interseccionais elas precisam
acontecer, né? A legalidade, ou seja, a igualdade legal, ela é um parâmetro importante para que a gente evolua enquanto sociedade e trabalhe no sentido de garantir essa igualdade material também para essas mulheres, né? Mas a gente interfere nesses dados e nessa recorrência da violência quando a gente pensa em políticas, né? Em serviços protetivos que pensam para além dos casos em que essa violência já está instalada. Então, a mulher que conta com rede de apoio, né, no sentido de ter filhos que frequentam a escola, ter acesso a trabalho e renda, ter acesso à formação, né, à qualificação profissional, toda e qualquer medida que proporcione efetivamente a autonomia dessa mulher, necessariamente contribui para que ela não esteja em uma situação de violência, ou para que ela supere, para que ela consiga sair dessa situação de violência, né? Então, prevenir violência, quando a gente fala do atendimento à mulher em situação de violência, a gente fala em proteção, ação protetiva. Mas a prevenção, ela é certamente o melhor caminho. E essa prevenção, ela começa também na educação, no aparelhamento do Estado, naquilo que diz respeito ao atendimento dessas outras demandas que são tangenciais e também urgentes, né? Em relação à segunda pergunta, sobre um levantamento, a existência de algum tipo de levantamento no âmbito da Defensoria Pública sobre falsas acusações, bem, não tenho esse registro oficial. O que eu posso falar da minha experiência, estou na Casa da Mulher Brasileira desde o primeiro dia, desde o dia em que ela foi inaugurada. Sou a única servidora, inclusive, que estou lá desde o início, sem interrupções, né, nesse período da prática. E não me recordo de nenhuma denúncia falsa que tenha acontecido, que tenha chegado através da Defensoria Pública. E aí vale fazer duas ressalvas, né? Primeiro, a porta de entrada para as denúncias nem sempre é a Defensoria. A Defensoria pode vir a atuar nesses casos posteriormente. Porta de entrada, normalmente, via de regra, a Delegacia de Polícia. E aí, em relação a esse espaço, a essa porta de entrada, é bem importante dizer que se trata de, por mais que a gente tenha evoluído muito desde a Lei Maria da Penha, no sentido de qualificar os serviços, né, tornando-os, de fato, especializados ao atendimento e qualificados ao atendimento dessas demandas, a Delegacia de Polícia é ainda um espaço extremamente hostil, sobretudo para a mulher, né? Falar sobre a violência doméstica é falar sobre a intimidade, é falar sobre uma relação de afeto que não está resolvida, é falar sobre sentimentos ambivalentes em relação a esse agressor, que eu sei que me faz o mal, mas que eu escolhi como meu companheiro, que é pai dos meus filhos, né? Então, tudo isso, todos esses elementos, tornam essa experiência da denúncia um tanto quanto difícil, até porque essa mulher, ela é, em alguma medida, revitimizada no momento em que ela é obrigada ali a relatar com riqueza de detalhes tudo o que ela viveu. Não à toa, hoje, uma das nossas preocupações no âmbito ali da atuação da Casa da Mulher Brasileira é justamente prevenir a revitimização, evitar que ela tenha que relatar tudo isso mais de uma vez. Então, é sempre importante, né, considerarmos esse contexto hostil, um tanto quanto delicado, incômodo, constrangedor, muitas vezes significado pela mulher como uma experiência degradante, né, quando se pensa em acusações falsas, né? Eu não vou aqui afirmar que isso nunca aconteceu na Casa da Mulher Brasileira. Eu posso afirmar que eu não me recordo, na minha atuação na Defensoria, de ter atuado em um caso em que isso não tenha acontecido, né? É certo que em qualquer espaço nós temos mau uso, né, de instrumentos, de ferramentas jurídicas, políticas e etc. Contudo, a violência, ela acontece, é um problema pandêmico. A recorrência, então, esses dados absurdos e estarrecedores que eu trouxe, nos mostram que o percentual de mulheres que, muito provavelmente, sequer denunciam justamente para não se submeterem a esse processo constrangedor e, muitas vezes, revitimizador, é certamente muito maior do que o de mulheres que tentam se beneficiar, distorcendo, né, o objetivo e a finalidade desses dispositivos legais. Acho que é isso. Espero ter respondido. Ok, nós temos mais um bloco. Acredito que os vereadores que já se inscreveram já se sentem contemplados. Então, vamos ouvir a vereadora Noêmia Rocha, o Sidney Toaldo e o Dalton Borba.
Muito obrigada, presidente. Quero cumprimentar a doutora Jéssica Mendes pela clareza em detalhes, até pedir tua fala para que a gente possa ter subsídio e entender esse processo. É muito triste, né, doutora Jéssica? Só quem está na pele de uma mulher sabe o que é isso. Recentemente, eu sofri uma violência política com o secretário do município, o que foi muito ruim, ainda no século XXI, vivenciar esse tipo de violência. A Defensoria Pública tem esse trabalho latente em relação ao cuidado da mulher, na defesa da mulher, e isso nos deixa tranquilas. Eu não sei se a doutora vai concordar comigo, mas eu penso que há uma necessidade latente e urgente de resgate de valores familiares. Uma família estruturada, é uma sociedade estruturada, uma família, quando ela transmite aos filhos, em especial aos meninos, a importância da mulher, obviamente a gente vai ter homens diferenciados do que a gente percebe hoje em muitos lugares, com essa cultura machista de poder sobre a mulher. O índice de morte das mulheres é violento, cada 3 mulheres, uma sofre uma violência. Eu gostaria de saber, a Defensoria Pública hoje, nesse quesito, ela tem orçamento suficiente para fazer um trabalho que possa abranger o número de mulheres e como você vê a nossa lei Maria da Penha, não no contexto da lei, mas no contexto da efetivação da lei, da execução da lei, e o que podemos melhorar enquanto parlamentares nessa casa e como nós, enquanto parlamentares, podemos ajudar. Muito obrigada. Ok, na sequência, o vereador Sidney Toaldo. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando Jéssica, excelente trabalho à frente da Defensoria Pública. E eu que tenho em casa uma psicóloga já se formando, a minha filha Camila, já aproveitando parabéns a todas as mulheres, incluindo minha esposa hoje, a Cléo, a Camila. Com certeza vocês são merecedores de aplausos. E neste tema, né, me chama a atenção, Jéssica, assim, o feminicídio cresceu muito, isso é óbvio, é claro, notório. Porém, o que chama a atenção também claro, a questão da família. Isso se perdeu muito hoje. O jovem sai muito cedo de casa, não diz mais bom dia, boa tarde para o pai e para a mãe, e quando vê já é uma pessoa de outro jeito de agir. O que tem acontecido muito, a gente tem observado também, é o feminicídio e também o suicídio. Hoje os homens estão matando e estão se matando, né? E assim, não sei o que a sociedade pensa, né? Acho que a Defensoria Pública, claro, tem um trabalho em cima disso, né? De programas de prevenção, programas que levem a sociedade essa pauta, mas eu acho que hoje o grande problema está dentro da família, no seio da família, e hoje também o fato de que algumas mulheres colocam dentro das suas casas uma pessoa estranha que não conhece, aí tem a filha que também pode ser abusada, e a própria mulher sofreu feminicídio. Então, só dizer, eu acho que a Defensoria tem feito esse trabalho, e acho quais são os programas, né, que a gente pode também, a Câmara Municipal, a vereadora Maria Letícia ontem também apresentou vários projetos importantes, e a Câmara Municipal está à disposição para também estar atento a esse problema seríssimo que vem ocorrendo no Brasil. Muito obrigado, Jéssica. Próximo vereador inscrito para fazer questionamentos, vereador Dalton Borba. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero cumprimentar a todos e todas, servidores da casa, público que nos ouve e os colegas pares dessa Câmara. Doutora Jéssica, é um prazer aqui recebê-la nesta casa. E eu, como professor de Direito e jurista que sou há 36 anos, gostaria de ouvir de Vossa Senhoria se a Defensoria Pública, nos casos em que há indicação de medidas urgentes, tem usualmente o apoio do Poder Judiciário, o respaldo do Poder Judiciário, notadamente quando se trata de violência doméstica, violência contra a mulher. Gostaria também de ouvir de Vossa Senhoria se existe hoje uma participação efetiva
da OAB Paraná, hoje representada pela doutora Marilena Winter, no sentido de criar políticas ou incentivar políticas de efetividade da atuação da Defensoria Pública junto à população carente. Muito obrigado. Passo a palavra à nossa convidada para que possa fazer as suas considerações e responder aos vereadores neste bloco de perguntas. Ok, primeiramente, novamente agradeço as perguntas. Em relação à fala da vereadora Noêmia, sobre a triste experiência de vivenciar, de ser alvo dessa violência cotidiana, né? Gostaria de reforçar que eu faço isso há muito tempo, e mesmo assim, há dias em que eu chego na minha casa com vontade de chorar em posição fetal, né? Pensando justamente nesse cenário trágico e no quanto nós ainda temos a evoluir para que essas histórias elas não se repitam, né? Poucas coisas são mais difíceis de ser ouvido que um relato de violência sexual. Poucas coisas são mais estarrecedoras do que ouvir uma mulher relatar sobre a sua experiência de ser fisicamente violada. Para além de tomarmos contato ali, muitas vezes, com a mulher que chega machucada, que chega realmente sangrando, com ferimentos à mostra, ou, como eu disse, emocionalmente destruídas, né? Foi feita a pergunta sobre o orçamento da Defensoria ser suficiente para o atendimento de toda a população paranaense, né? E aí, obviamente, eu também não sou a pessoa mais indicada para falar em números orçamentários da Defensoria, mas somos uma instituição nova que vem se aparelhando, né, com o passar do tempo. Recentemente foi aprovado um projeto de expansão e regionalização do atendimento da Defensoria, justamente para que a gente tenha uma ampliação dessa capacidade de atendimento. Na Casa da Mulher Brasileira, nós sempre tivemos defensores lotados, então, ainda que em acumulação, ou seja, dividindo com outras atribuições, mas nós sempre tivemos defensores ali, justamente porque a instituição entende ser uma matéria prioritária, ser uma população prioritária, né? A própria instalação do núcleo de promoção, então um núcleo especializado no âmbito da Defensoria para pensar políticas internas e externas, também evidencia esse interesse, esse engajamento e essa preocupação constante da Defensoria Pública com relação a essa temática. É certo que precisamos expandir ainda mais, é certo que contamos com o apoio, né, de todos e todas para que isso aconteça e que, num futuro breve, seja possível vir aqui e afirmarmos: estamos presentes em todas as comarcas do Estado, atendendo toda a população hipossuficiente, né? Foi feita também a pergunta sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, né? Como é que eu percebo essa aplicação? Bem, a Lei Maria da Penha ela tem uma importância imensa, porque ela tem efeitos não só jurídicos, ela tem um impacto psicossocial. Ela traz para muitas das certezas que nós tínhamos enquanto sociedade, dúvidas que são necessárias para que a gente consiga romper com esse ciclo violento, né, de opressão, de violência constante às mulheres. Então, a Lei Maria da Penha ela tira esse debate do espaço privado, do contexto das relações íntimas de afeto apenas, né, para que a gente não use mais da justificativa em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e traz essa discussão para um espaço público, entendendo se tratar de uma demanda de saúde pública. Então, isso por si só já tem um efeito pedagógico fundamental para que hoje, inclusive, eu possa estar nesse espaço, ocupando este espaço, falando sobre essa temática no 8 de março. Né? Existem ainda limites à operacionalização da Lei Maria da Penha, sem dúvidas. E esses limites decorrem dos próprios limites do próprio sistema de justiça, né? Então, nós não podemos entender o sistema de justiça como um sistema suficiente para o combate à violência de gênero. As medidas jurídicas, as medidas judiciais, elas não são suficientes para mudar esse cenário. Elas são complementares a um trabalho que é muito maior, muito mais abrangente, né? Então, é um dispositivo revolucionário que trouxe recursos imprescindíveis à proteção das mulheres, mas não é um dispositivo que, por si só, vai ser suficiente para que a gente alcance uma nova realidade.
né? Precisamos incorporar esse discurso, precisamos entender quais são todas as Marias, Joanas e Anas que estão em situação de violência doméstica e que precisam, né, dessa atenção e cuidado. Foi comentado também sobre o aumento do feminicídio e do suicídio, né, dos agressores. Esse é um número assustador e ele justamente nos evidencia, nos demonstra o quanto a masculinidade, ela é também a masculinidade na forma em que ela se constrói em uma sociedade machista e patriarcal, ela é letal também para os homens. O índice de mortes violentas de homens é absurdo. Mortes em situações de bar, brigas de trânsito, né? Tudo isso tem a ver justamente com a legitimação de uma masculinidade que se constrói a partir da violência. Então, a violência ela não mata só mulheres, embora ela seja muito mais recorrente e ganhe contornos ainda mais dramáticos quando a gente fala da mulher, né? O vereador também fez um comentário sobre as mulheres que colocam, às vezes, pessoas estranhas dentro de casa e que acabam expondo seus filhos a risco, né? Eu sempre tomo muito cuidado com qualquer reflexão que possa conduzir, em alguma medida, a uma culpabilização das mulheres pelas violências que elas sofrem. Então, sempre nos atendimentos dessas mulheres, eu busco conduzi-las à reflexão de que nada do que elas tenham feito justifica a violência. Ninguém é obrigado a ficar num relacionamento, ninguém é obrigado a aceitar determinadas manias e defeitos, nem nada disso. Mas existem formas de você romper com essa relação sem necessariamente ter que destruir esse outro, né? E é sobre isso também. Infelizmente, vereador, eu gostaria de dizer que nós temos um tipo de homem específico que representa uma ameaça para as mulheres. Na forma como a nossa sociedade se constrói, não existe esse tipo, né? Infelizmente, todas nós mulheres somos potenciais vítimas e, infelizmente, todos nós que estamos inseridos nessa sociedade machista somos reprodutores. Se a gente não toma cuidado, reproduzimos cotidianamente esse machismo e essa violência. Inclusive as próprias mulheres. Não dá para isentar as mulheres da reprodução e da manutenção do machismo, né? Isso está incorporado nos nossos discursos. Então, achei importante fazer essa consideração também com relação ao seu comentário. Foi feita a pergunta sobre o respaldo que o judiciário hoje garante à defensoria naquilo que diz respeito às demandas urgentes que são pleiteadas, né? Hoje nós temos um trabalho bastante reconhecido e valorizado no âmbito da violência doméstica em Curitiba, justamente porque a Casa da Mulher Brasileira ela traz uma oportunidade de articulação constante entre os serviços, né? Então, por estarmos Poder Judiciário, Defensoria, Ministério Público, Polícia Civil e demais serviços essenciais dentro de um mesmo espaço físico, essa comunicação ela é constante, o que nos permite, naqueles casos que são mais complexos, inclusive discutir de forma extrajudicial, de modo que, no momento da tomada de decisão, esse juiz tenha ciência de tudo que está em jogo naquele pedido de medida protetiva. Hoje, o nosso índice de deferimento, quando o pedido de medidas protetivas é feito pela Defensoria e não pela Delegacia de Polícia, ele é quase de 100%. Então, nós temos pouquíssimos casos em que há indeferimento ali na Casa da Mulher Brasileira. É óbvio que isso também vem de uma particularidade daquele espaço, né? Temos ali uma equipe que compõe o Poder Judiciário hoje, que está sensibilizada por essa demanda, que escolheu trabalhar com essa demanda e que a gente espera tenha uma inclinação e uma sensibilidade para perceber as nuances desse fenômeno. Isso não acontece, por exemplo, quando a gente fala das decisões que se dão em plantão judiciário. Então, é necessário ainda, e isso não só no âmbito do Poder Judiciário, mas da própria Defensoria Pública, que a gente entenda que esse tema não é um tema exclusivo de pessoas que lidam com a matéria, mas com quaisquer pessoas que lidam com questões humanas,
com atendimento ao público, né? Porque a violência ela vai surgir nas demandas de infância, nas demandas de família, em demandas cíveis, em discussões patrimoniais, né? Então, a gente não pode privatizar esse debate. Essa é uma evolução que a gente ainda precisa alcançar. Quanto à participação da OAB, eu vou me limitar a comentar sobre a inserção recente da OAB na Casa da Mulher Brasileira, que não estava inicialmente prevista na política, né, mas foi cedido um espaço físico para que a OAB tenha uma sala de apoio ali dentro, justamente por entendermos a importância desse serviço prestado pelos advogados ali dativos, né, ou que são constituídos pelas partes, para que se garanta o devido processo legal, para que essas pessoas estejam devidamente assistidas. Hoje, 100% das demandas de mulheres que têm demandas ali tramitando na Casa da Mulher Brasileira, processos de medida protetiva, são acompanhados pela Defensoria Pública, exceto se ela escolhe constituir advogado particular. E, nesse contexto, a OAB assume o atendimento dos agressores, né, representa os agressores nesses processos. Mas, sem dúvida nenhuma, a OAB sempre foi uma parceira da Defensoria. Contamos, né, com esse apoio, inclusive nesse processo de fortalecimento e expansão da instituição, sem dúvida nenhuma. Nós temos ainda 1 minuto e 40 segundos para finalizar. Senhor presidente, um requerimento à Casa. Vereadora Maria Letícia. Solicito a prorrogação da tribuna livre por mais 10 minutos. Conforme artigo 208, a prorrogação máxima é de 15 minutos. A vereadora solicita a prorrogação por 10 minutos. Coloco em deliberação do plenário. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado o pedido de prorrogação. Temos mais 4 vereadores inscritos. Um deles é a vereadora Maria Letícia. Pode ficar por último para fazer já suas considerações finais e sua pergunta. Faça um bloco de perguntas com os vereadores Alexandre Leprevô, Serginho do Posto e Marcos Vieira. Pela ordem. Obrigado, presidente Marcelo Fachinello. Cumprimento a todos os vereadores e vereadoras e também quero aqui parabenizar a todas as mulheres da Câmara Municipal de Curitiba, vereadoras e também servidoras dessa casa pelo Dia das Mulheres. Quero parabenizar também a doutora Jéssica Paula da Silva Mendes pelo trabalho que vem fazendo à frente a Defensoria Pública do Estado do Paraná nesta questão. E, na verdade, eu tenho uma curiosidade, porque até ontem nós estávamos aqui conversando sobre leis que realmente tenham eficiência, né? E a minha curiosidade é sobre uma lei, a lei número 20.595, que é a lei do X vermelho, né, na palma da mão. Isso é uma lei da Assembleia Legislativa, que posteriormente virou uma lei federal, e municipal também, a vereadora Amália está dizendo aqui, e eu queria entender se esta lei ela está tendo efetividade no combate à violência às mulheres, se realmente esta lei está dando resultados e somando com o trabalho da Defensoria, da Casa da Mulher Brasileira, enfim, com o trabalho no combate à violência às mulheres, se essa lei está funcionando. Então, seria mais uma curiosidade referente a isso. Agradeço, obrigado, presidente. Vereador Serginho do Poço com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a doutora Maria Letícia por convidar a doutora Jéssica. Faço a minha saudação à doutora. Trouxe com muita propriedade dados que nos impressionam e dados tristes, porque a sociedade, por mais que se evolua a cada dia, a gente percebe que essa violência ela está sendo crescente no dia a dia. E o combate, a luta e o papel que vocês fazem na Defensoria, pode ter certeza que é um papel muito importante. Então, aqui fica a minha saudação ao trabalho que vocês desempenham a favor dessas mulheres que buscam essa condição do Estado em proteção, porque a violência ela chega numa escala muito assustadora. Nós sabemos que os ambientes machistas foram criados, né? O machismo foi criado em ambientes, acho que a história demonstra isso, até o próprio Estado, no momento em que, em alguns momentos, o homem ele era provedor do número do CPF da sua esposa. Então, as esposas, até 40 anos atrás, aproximadamente, utilizavam ainda o número do CPF do cônjuge. Ela não tinha essa identidade reconhecida pelo Estado.
é até uma questão de cidadania, isso é lamentável. 30 Mas segundos, vereador. Gostaria de parabenizar o seu trabalho, doutora Jéssica, e por ter trazido um tema assim tão latente e muito triste também na sociedade. Hoje era um dia para que nós devêssemos comemorar números e avanços em políticas públicas. E o que a gente observa é que, infelizmente, essa crescente da violência contra a mulher, acho que é Brasil, talvez no mundo e nos países latinos, eu não sei em que posição que o Brasil fica, talvez a senhora tenha esses dados. Mas muito obrigado por participar no dia de hoje na Câmara Municipal com essa pauta muito importante. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho. Para concluir esse bloco de perguntas, depois passo a palavra para as considerações finais da vereadora Maria Letícia. Vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Inicio parabenizando a todas as mulheres. Parabenizo também a doutora Jéssica por essa explanação. É claro que é triste a gente hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente ver esses indicadores, né, tão preocupantes. Doutora, eu sei que talvez vocês tenham essa informação. A nível do estado do Paraná, existe alguma das regiões, dos municípios, que existe mais registro de agressões, né, contra as mulheres? E se também existe algum tipo de trabalho preventivo, se está linkado a alguma região onde tem mais um trabalho de prevenção, é menos o registro de agressões. Eu acredito muito no trabalho preventivo, acho que é através da prevenção que nós vamos conseguir diminuir, baixar esse indicador que hoje tanto nos preocupa. Seria isso. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Vereadora Maria Letícia, gentilmente, já que o período de inscrições se encerrou, passa a palavra, abre mão da sua fala para que a professora Josete possa fazer a última pergunta e aí façamos as respostas. Obrigada, presidente. Agradecer à vereadora pela gentileza. Também agradecer a presença, né, da nossa representante aqui da Defensoria Pública, né, a Jéssica, que já me fugiu o nome aqui, a gente fica mais idoso, fica difícil, né? Mas agradecer aqui, tem a colinha, a Jéssica Paula da Silva Mendes, que é psicóloga da Defensoria Pública. Eu vou fazer uma pergunta que não diz muito respeito à psicologia, mas como integrante da Defensoria Pública, eu acho que você deve ter uma análise, um posicionamento sobre isso. Nesses dias, a gente acaba pesquisando mais textos, produções, né, científicas sobre a questão da violência contra a mulher, enfim, outros temas aí. Acessando aqui um artigo produzido pelo IPEA, que tem o título O Judiciário no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, o que esse artigo trata? Vou ler até um trecho aqui para ficar bem nítido. A política judiciária de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres sofreu vários avanços com a implantação da Lei Maria da Penha. No entanto, apesar do fenômeno da violência doméstica usualmente seguir um ciclo já conhecido, o tratamento dispensado aos casos é muito heterogêneo e uma das questões principais que afeta isso é a compreensão dos profissionais sobre as relações de gênero e a importância que conferem à matéria. Então, isso contamina decisões do judiciário e até a forma de acolhimento de uma mulher que está em situação de violência. Eu queria que você colocasse um pouquinho a sua opinião sobre isso. Obrigado, vereadora professora Josete. Passo a palavra à senhora Jéssica para que responda as perguntas e faça também as suas considerações finais. Tentar ser bem objetiva. Obrigada pelas perguntas. Então, sobre a lei do X vermelho, que se tornou lei federal, né, sobre a sua efetividade, gostaria de dizer que o percurso que uma mulher precisa, né, fazer até chegar à denúncia, ele é imenso. Pela dificuldade de acesso, dificuldade financeira, dificuldade, inexistência de rede de apoio para ficar com os filhos, são as mais diversas dificuldades. Então, qualquer medida que estreite esse caminho,
que traga opções para que essa mulher busque ajuda, são extremamente efetivos, né? Gostaria de mencionar também a lei de fevereiro de 2020, que tornou obrigatória a denúncia por parte dos condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais, uma medida do início da pandemia, e que trouxe também trouxe a muitas mulheres a possibilidade de realmente buscarem ajuda, receberem o atendimento necessário para que elas pudessem sair dessas situações de violência. Sobre os dados de regiões mais violentas do Estado, eu vou ficar devendo, até porque a Defensoria não está presente hoje em todas as comarcas do Estado, né? Esses dados certamente estão disponíveis com relação à Polícia Civil, por exemplo. Posso até levantar esses materiais e disponibilizar para vocês posteriormente. Posso falar da região de Curitiba. Nós temos territórios, sim, que têm o maior número de notificações. São eles Sítio Cercado, SIC e Boqueirão. Então, a gente fala de regiões mais populosas, mas a gente fala também de regiões mais periféricas, né, que enfrentam ali uma série de privações e vivenciam inúmeras vulnerabilidades, acabam sendo também atingidas de uma forma mais significativa pela violência doméstica. E aí a importância também da gente pensar equipamentos distribuídos no território, né, e não simplesmente centralizados. Hoje nós temos uma única delegacia da mulher em Curitiba, que fica no Cabral, um bairro que é de difícil acesso para várias regiões periféricas de Curitiba, né, o que dificulta realmente que essas mulheres cheguem até lá. Sobre a compreensão das questões de gênero por parte dos operadores do direito, que foi a última pergunta, né, eventuais dificuldades quanto a isso, elas são imensas, até porque o gênero exige uma qualificação e uma constante formação, porque ele diz sobre ressignificarmos a nossa experiência no mundo, quem nós somos, como nós nos relacionamos com os outros, como percebemos e qualificamos essas relações, né? Então, não dá para a gente partir do pressuposto de que uma vara especializada necessariamente tem pessoas ali que são qualificadas ao atendimento das mulheres. É preciso que realmente se comprometa com o desenvolvimento dessa capacidade de compreensão, que não é uma coisa pronta, não é uma coisa dada. Eu estudo gênero há muitos anos e eu estou longe de ter conseguido ressignificar toda a dimensão que ele envolve. Gostaria, então, de finalizar a minha participação agradecendo imensamente por esse espaço, pelas perguntas, pelo convite feito pela vereadora Maria Letícia. É um espaço extremamente importante. Com muito orgulho, eu venho aqui trazer o nome, né, da Defensoria Pública do Estado do Paraná e também falar desse tema que me é tão caro, mas que precisa, sim, ser olhado, né, de uma maneira bastante responsável e urgente. Muito obrigada, que todos tenham um bom dia de trabalho. Em nome da vereadora Maria Letícia, da Procuradoria da Mulher, de todos os vereadores e vereadoras da casa, agradeço a presença da senhora Jéssica Paula da Silva Mendes pela participação. Convidamos a vereadora Maria Letícia para que proceda a entrega do certificado de participação nesta tribuna livre, faça também uma foto oficial, estendo o convite a todos os vereadores e vereadoras que participem também desta foto. Doutora Jéssica, pode se encaminhar até a frente, faço aqui também menção da presença da senhora Patrícia Rodrigues Mendes, que é defensora pública do Estado do Paraná, que acompanha a senhora Jéssica Paula da Silva Mendes nessa participação aqui nesta manhã na Câmara Municipal de Curitiba. Ato que faz parte da Semana Pró Mulher, em menção, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Está encerrada a tribuna livre. Passamos à ordem do dia.